E o verso de número 23, apenas para a gente dar o start aqui, né? Opa! 1 Samuel, estou no segundo livro de Samuel. Capítulo 15, está aí está aí, né? É ótimo. Verso 23 diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Amém. Senhor. Nós vamos fazer mais uma oração, irmãos, mas eu não posso deixar de citar aqui os irmãos, né, que estão. Esse aqui é de domingo, né? Só pode ser. Muito bem. Só que estava aqui debaixo da água, que é de hoje, eu acho, pastor. Cristiano e Brenda, cadê o Cristiano e Brenda? Não, Estão aqui, então não é de hoje. Pastor Jovenildo, também não é de hoje. Só de hoje aqui é irmão Romildo e a irmã Stephanie, que vem da Assembleia de Deus do Jardim Botucatu. Ali estão os nossos irmãos, que Deus abençoe vocês. Eles são bem-vindos conosco aqui, meus irmãos. Amém. Deus abençoe vocês. Aplausos para Deus. Só dar um abraço no servo de Deus lá. Irmão Tereza, dá um abraço aí na irmã. Por nós, irmã Tereza, por favor. Que Deus abençoe. Irmãos, nessa oração, nós vamos orar pela irmã Cláudia, que está enferma, pelo irmão Samuel, que está enfermo, a irmã Gislaine trabalhou durante o dia, mas acho que à noite está lá com a irmã dela. Não, parece que a irmã Mônica teve alta, né? A irmã Mônica teve alta hoje novamente, passou por um procedimento cirúrgico ontem, verdade, e hoje ela saiu do hospital, graças a Deus. Mas a irmã Gislaine não está trabalhando, está lá cuidando da irmã. Vamos continuar apresentando esse povo que está enfermo. A irmã Rose, que sempre está com as dores no joelho, a irmã Maria Helena, que tem reclamado também muitas dores no joelho, que está aqui hoje, o irmão Ednilson, que pediu oração, que está enfermo, entre outros irmãos, tá bem? Vou pedir para o irmão Paulo fazer essa breve oração e nós já vamos entrar pela palavra. Agora eu quero perguntar: bom Romildo e a irmã Stephanie cantam junto, dá testemunho, prega, expulsa os demônios. Deus abençoe vocês, são muito bem-vindos aqui. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos ao céu, oremos ao Senhor amado, Santo Deus. Pai, eis aí a tua igreja, teu povo reunido diante da tua santa presença. Alguns pedidos aqui foram colocados, ó Deus, de oração, onde teu povo necessita, ó Deus, das mãos do Senhor estendidas. Senhor, eu quero pedir nesse momento, ó Deus, vai de encontro a essas vidas, Senhor. Irmão Romildo, que aqui, Senhor, está conosco nesta noite, as mãos do Senhor venham abençoar esses jovens, Senhor, também esses que aqui foram apresentados, para que estão enfermos, meu Senhor. Eu quero pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro a eles, meu Senhor, faz uma obra poderosa, Senhor, que as maravilhas do Senhor venham sobre esta igreja nesta noite, que haja milagre, haja testemunho na tua casa, Senhor, por quanto o Senhor, ó Deus, já tem tocado, Senhor, a cada um, Senhor, que aqui está, e aqueles que estão, Senhor, quem sabe lá nos seus lares, ou então no leito de hospital, Senhor. Eu quero pedir as mãos do Senhor estendidas, ó Deus, abençoando a vida de cada um dos teus filhos, e que confirma, Senhor, a tua bênção, Senhor, nesta noite sobre esta igreja. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Graças a Deus. Também, meus irmãos, podem se assentar. Eu não citei aqui, mas precisamos continuar apresentando também o Daniel, filho do pastor Daniel. Sim. Estava internado esses dias, não sei se ele está. Que Deus coloque suas mãos lá. Irmãos, hoje estou sentindo falta aqui dos oficiais, só que está o pastor Paulo aqui, né? O pastor Eliano veio hoje, que vem direto do serviço. O pastor Anderson, o pastor Elias justificou, está trabalhando, foi pregar, né? O pastor Daniel, não sei, talvez esteja trabalhando, talvez esteja enfermo, não sei. Não está muito bem de saúde. Não está muito bem de saúde. O presbítero Moncardi também não veio hoje. O pastor Marcelo também não veio, não falou, não sei se aconteceu alguma coisa. Mas que Deus guarde o nosso povo por ele. Irmãos, nós vamos lá. Vamos
falar aqui sobre uma rápida palavra. A pergunta é, me ajudem agora com bastante atenção, meus irmãos, se concentrem na palavra de Deus, uma palavra singela, simples, mas Deus pode falar poderosamente a nossa necessidade. E eu quero começar com uma pergunta. A pergunta é, irmãos, como que um homem que foi escolhido por Deus, nomeado por Deus para ser o capitão sobre o seu povo, né? Como a própria Bíblia diz, o Senhor dizendo que havia nomeado Saul para ser capitão sobre o seu povo, rei, o primeiro rei sobre Israel. Como que um homem que começou tão bem, terminou tão mal? E todos os irmãos aqui sabem qual foi o fim de Saul, né? Distante de Deus, sem ouvir a voz de Deus, e no momento em que a morte se aproximou dele, ele escolheu morrer se lançando sobre a própria espada, né? Pediu na hora da morte, quando ele viu que os filisteus iam cercar, já estavam cercando, e que ele iria perder sua vida, o orgulho dele não deixou ele enfrentar os inimigos até a morte. Mas ele falou, não, esses camaradas não vão botar a mão em mim não. Aí ele disse para o seu ajudante de armas, pega a tua lança, e pega essa lança ou a espada, não lembro agora o contexto, e me atravessa. O moço não teve coragem, ele pegou a espada, né? A Bíblia diz que ele se lançou sobre a própria espada e morreu. Um homem que foi chamado por Deus, mas terminou tão mal, o que poderia acontecer? Eu estou falando isso, irmãos, porque essa pergunta me foi feita por um jovem obreiro, não daqui da nossa congregação, não mais, né? Esteve conosco aqui muito tempo e nos foi um bom companheiro aqui, agora está morando lá para o Votorantim, trabalhando para Jesus lá com a sua família. E ele me fez essas perguntas hoje de manhã, e à medida que eu fui respondendo, esse assunto foi ficando fixado no meu coração. Eu falei, eu vou compartilhar isso com a igreja do Jardim Rodrigo hoje, em nome de Jesus. Minha esperança é que tivesse todo mundo dos que veio na quarta aqui hoje, mas hoje o pessoal resolveu ceder ao frio, né? Glória a Jesus por todas essas coisas. Louva a Deus pelos irmãos que aqui estão. Irmãos, olha só, a vida de Saul foi marcada, infelizmente, por algumas palavras. Eu vou citar aqui, depois nós vamos, à medida do possível, questionando. Tem aqui 2 folhinhas para a gente discutir aqui. Eu quero falar isso em 20 minutos, ou talvez meia hora. Olha só, irmãos, as palavras que entraram, que caracterizaram a vida do rei Saul: desobediência, orgulho, impulsividade, ocultismo. E os comentaristas que eu acessei hoje não me deram essa informação, mas eu coloquei por conta própria um pouquinho, ou talvez muita covardia, tá, irmãos? E eu vejo isso na vida de Saul em 2 momentos. Quais são esses 2 momentos? O primeiro deles foi no dia que ele foi tomar posse, no dia que ele foi ser coroado, que ele foi ser entronizado ou entronado, conforme os irmãos preferirem. A palavra mais forte é entronizado, né? No dia que ele seria definitivamente colocado sobre o trono, procuraram um homem. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele vai ganhar uma pizza do Moés. Quem acertar essa aqui? Aonde é que Saul estava escondido, irmãos, quando foram procurar por ele? Não, aí você perdeu sua própria pizza. Da onde quem acertar essa vai ganhar um prêmio aqui de alguém. Aonde? Estava escondido nas bagagens. Perfeito. Mas o pastor Paulo é pastor, então não vale, né? Então pronto. Brincadeira, só para descontrair os irmãos. Irmãos, a Bíblia nos fala que quando procuraram Saul, ele estava escondido entre a bagagem. Ah, pastor, mas é normal, irmãos. Não é normal em um homem que é homem. Alguém que recebe uma chamada não pode se esconder. E eu vejo essa deficiência logo no início, logo no primeiro passo de Saul. Na hora que ele foi receber a coroa, o primeiro rei de Israel, em vez de ele se apresentar, porque ele já havia sido orientado pelo profeta Samuel, o que a Bíblia nos diz?
a Bíblia nos diz que ele se esconde no meio da bagagem. Sabe o que quer dizer isso, esconder no meio da bagagem? É usar uma estratégia para não ser encontrado de jeito nenhum. Eu não vou me meter nessa, eu quero me esconder, eu não quero saber disso. Meus irmãos, apesar de ser um pensamento singelo até demais, mas a grande verdade é que nesse tempo do fim, quando tão próximo está a vinda de Jesus, de uma forma tão grande nós estamos vendo as trevas se avolumando sobre as nações. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo no Brasil, a bandidolatria, o crime do jeito que está, a criminalidade, tanto o pecado descarado. Irmãos, o negócio está tão desordenado no mundo espiritual que a gente está vendo notícias agora que não eram comuns em tempos atrás, não eram comuns, sempre houve, mas não eram comuns como tem sido nos dias de hoje. As pessoas estarem andando na rua, cuidando da sua vida, cuidando dos seus afazeres, e do nada uma pessoa chega e agride. Eu vi uma matéria esses dias atrás, uma senhorinha caminhando pelo meio da rua com a bolsa, uma pessoa, um morador desses que moram, não em casa, né, moram pelas ruas da cidade, passando assim, e do nada deu um soco na velhinha, a velhinha cai lá, desmantelada, desmontada. Eu falei, meu Deus do céu, que absurdo, mas o que isso denota, irmãos? Que o mundo está envolvido com uma densa nuvem de trevas, as trevas estão tomando conta, e nesse tempo em que as trevas estão se avolumando, Deus está procurando no meio do seu povo, irmãos, crentes que não sejam como Saul, crentes que não se escondam no meio da bagagem, mas que se apresentem diante do Senhor, diante das necessidades da igreja e diante das necessidades do mundo, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem muita gente escondida porque não quer deixar o videogame, escondida porque não quer deixar a série da Netflix, escondida porque não quer deixar o pecadinho de estimação, escondida porque não quer se submeter à liderança, não quer. Irmãos, tem gente que não aceita ser pastoreado, está cheio de gente por aí nas igrejas, desse jeito nas igrejas por aí, nas congregações, pessoas que não aceitam ser pastoreadas, pessoas que sempre acham que tem uma visão melhor, um entendimento mais conceituado, que tem uma visão melhor administrativa e não se submetem. Irmãos, são como Saul, se escondem no meio da bagagem, mas não tem jeito. Quando Deus chama, Deus vai fazer alguém ser achado. Pode se esconder, mas Deus vai usar alguém para te encontrar aonde a pessoa estiver escondida. Seja em caverna, seja no meio da bagagem, seja onde for, Deus encontra. Mas, irmãos, não é sobre isso que eu quero falar, porque aí eu estou quase pregando, não é para pregar, é para ministrar o ensino. Vamos lá. Algumas coisas que aconteceram na vida de Saul, que foram marcando o ministério dele de forma negativa. Abre sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 8 até o versículo 14. Eu falei do primeiro momento da covardia. O segundo momento da covardia que eu vejo na vida de Saul foi quando o Golias se apresentou diante do exército. O camarada gritava pedindo alguém para guerrear contra ele. Nenhum dos soldados do exército foi, e o próprio rei Saul também ficou escondidinho na tenda dele lá. Davi, que não era nesse momento nem rei e nem soldado, era apenas um pequeno garoto que cuidava das ovelhas do seu pai, cheio do Espírito Santo de Deus, foi lá e se apresentou dizendo: eu vou para cima. E nós conhecemos a história até hoje, né? Muito bem. Quem achou aí? Ó, 1 Samuel 13, verso 8. Olha o que a Bíblia nos diz. E esperou Saul 7 dias. Esperou o quê? Se você ler do versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 13, você vai ver que houve guerra entre os israelitas e os filisteus. E olha só, irmãos, essa guerra aconteceu logo no início do reinado de Saul. No versículo de número 1 do capítulo 13 está escrito assim: 1 ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então observe, 1 ano, 2 anos, guerra. Saul foi cumprir o seu papel, junto ao seu exército. Mas olha a situação do exército. Eu vou até ler aqui, irmãos. Olha a situação que eles estavam aqui.
Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 da região de Miquimás, na montanha de Betel, e 1.000 soldados estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o restante do povo, cada um para a sua casa. Então o exército de Saul, no segundo ano do seu reinado, tinha apenas 3.000 homens. Aí no versículo 3: e Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarda dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Agora lá. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros. Meu Deus do céu. Quantos homens do exército tinha no princípio? 3.000. Agora ele chamou todo o povo. Só que o povo dos filisteus veio só com carro, irmãos, com aquelas carroçonas de guerra. 30.000, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia está à borda do mar. E subiram-se e acamparam-se em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Irmãos, fica aqui uma palavra de cunho profético. Todos nós que estamos envolvidos na obra de Deus, todos nós que cuidamos de alguma coisa, as nossas batalhas nunca serão pequenas, viu, irmãos? As nossas batalhas nunca serão pequenas. Mas se nós confiarmos de verdade, se nós formos os homens e mulheres de guerra espiritual que Deus espera que sejamos, vai haver vitória, irmãos. Pensem para mim, irmãos, não é guerra ver tantos espaços vazios num culto de quarta-feira. Para mim, sempre, nesses 6 anos, sempre foi guerra, e sempre vai ser. Em todo lugar que eu passei, quando eu vejo a possibilidade de crentes estarem ouvindo a palavra e se omitirem, isso sempre foi guerra para mim. Mas não tem problema não, nós vamos guerrear até Jesus voltar. E se os crentes não vêm, a gente manda a palavra, a gente manda no grupo, a gente manda a mensagem, e Deus vai fazendo a sua obra. Diga para esse crente bonito que está do teu lado aí: as batalhas são grandes, mas Deus te fez grande guerreiro. Ô crente, que desânimo é esse, meu Deus? Você está frio demais, você desânimo. Fala aí, as fábricas caem com ânimo, fala assim. Pastor Paulo, eu vou fazer. Pastor Paulo, fala aí para esse crente. Ô crente, as batalhas são grandes, mas Deus te faz grande guerreiro. Na força do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem pode dar glória? Verso 6, para a gente ter nessa leitura e correr aqui. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado. Olha só, irmãos, olha o exército de Saul seguindo, na verdade, irmãos, recebendo daquilo que a sua liderança tinha, né? O povo se escondeu pelas cavernas, o povo se escondeu pelos espinhais. Ô crente, fala para mim, irmãs, espinhal é um lugar bom para se esconder? Não é bom não, né? Mas o medo era tão grande, Márcio, que o pessoal pensou o seguinte, irmão Carlos: eu vou me enfiar aqui no meio desse monte de espinho, porque se os filisteus virem para cá, vai ficar difícil, eles não vão querer se espetar aqui, então eu vou ficar seguro no meio dos espinhos. Olha o que a falta de confiança faz em Deus, faz alguém fazer. Se esconderam nas cavernas, nos espinhais, se esconderam pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas, pelos buracos que havia no chão. E os hebreus, cavernas e buracos mesmo, e os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Aí, irmãos, entra o primeiro teste de Saul, na verdade um dos primeiros testes, mas o primeiro teste que ele, vamos dizer assim, que ele falha, desculpe usar essa palavra, mas miseravelmente. Diga assim para esse crente aí: você precisa se orientar pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus é o princípio para todas as suas vitórias. Aí, irmãos, olha só. E esperou 7 dias, verso 8, está em verso 8? Isso. E esperou
porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Samuel, o profeta, grande homem de Deus, respeitado por toda a nação, havia dado uma palavra a Saul: olha, eu vou chegar nesse tempo, eu vou chegar nessa data, nesse momento, tal, para oferecer sacrifício diante de Deus pelo povo. Irmãos, e lá está Saul esperando. Mas o profeta, irmão, atrasou. Tem crente que reclama do pastor Marcos que trabalha o dia inteiro, chegar atrasado na quarta-feira, 20 para as 8. Oi? Mas tem gente que murmura que é uma coisa muito tremenda. Mas falta no culto, né? Os pardeiros faltaram. Irmãos, o profeta Samuel atrasou. E atrasou a tal ponto. Pastor Paulo, que o povo começou. O povo começou a ir embora. Aí Saul, vendo que o povo, os filisteus lá fazendo pressão, Samuel, o profeta, não chega. E o povo indo embora, ele se desesperou. E ele falou: cadê esse bendito? Não está isso na Bíblia, fica imaginando. Cadê esse bendito desse profeta? Não chega. O povo está indo embora, eu preciso fazer alguma coisa. E qual era o papel dele nesse momento, irmãos? Me perdoe, o nariz está coçando aqui por causa e justamente da alergia que está no frio. Qual era o papel que ele tinha que fazer agora? Era confiar, se orientar pela orientação da palavra. E a palavra de Deus havia determinado papéis específicos. O rei tinha seu papel, o sacerdote tinha seu papel, cada um tinha seu papel. E um não podia cumprir ou intrometer no papel do outro. Ele disse o seguinte: bom, já que Samuel não chega, eu preciso fazer alguma coisa mais. Por que as igrejas estão tudo atrapalhadas hoje, irmãos? Por que nós vemos, oh Jesus, liberta isso. Por que nós vemos as igrejas hoje, algumas igrejas, irmãos, usando estratégias absurdas para trazer o povo? Irmãos, se nós usássemos de estratégias mentirosas, de estratégias de perversão, de estratégias mentirosas, como já disse, nós traríamos muita gente facilmente para dentro dos nossos templos, irmãos. Mas esse tipo de coisa diante de Deus não é visto com bons olhos. Tanto que em certo lugar a Bíblia diz assim: ó, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, a Zorobabel. Deus falou isso para Zorobabel, né? Não é por força, não é por violência. Quando a Bíblia fala força, é a força física, é a força intelectual. Não é pela própria força humana, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. Só que Saul, irmãos, ele falou assim: eu preciso fazer uma coisa aqui, porque não está rolando não. O profeta não chega, o povo está indo embora. Ele fala assim: pessoal, peraí, traz aí o carneiro, traz aí o boi. O que você vai fazer, Saul? Saul não chegou, eu vou oferecer sacrifício. Irmãos, e ele ofereceu. A Bíblia nos diz aqui, e esperou 7 dias até o tempo de Samuel determinado, não vindo por isso Samuel Gilgal, então o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. Verso 9: e ofereceu o sacrifício. Ele não sabia, ou sabia, mas nesse momento ele havia quebrado um princípio. O sacrifício havia sido determinado por Deus e só os sacerdotes poderiam ministrar. Toda a igreja sabe disso. Nós estamos discutindo aqui, irmãos, algumas coisas que aconteceram na vida dele, né? E eu estou até demorando demais até a primeira. Ele oferece sacrifício, ele atravessa, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer, né? Ele atravessa o ministério de Samuel. Só que a Bíblia diz que assim que ele termina de oferecer, pastor Paulo, quem chega? O profeta chega. E aí, vamos correr aqui que eu já estou vendo o irmão sendo arrebatado. Meu Deus. Vamos lá. Versículo número 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul, presta atenção no que vai rolar aqui, irmãos. Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias combinados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora os filisteus vão descer sobre mim a Gilgal, e ainda faço o Senhor, não orei, e forcei-me, e ofereci holocausto. Em outras palavras, está falando: Samuel, você atrasou, eu precisava orar, precisava entregar um
sacrifício. Você se atrasou, não cumpriu o seu papel, então fez o seu papel também. Aí o verso 13 diz assim, ó, então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, sem bom senso, loucamente, precipitadamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Olha só, irmãos, o que Samuel vai falar para ele? Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, irmãos, aqui começa a decadência de forma clara de Saul. Por quê? Olha o que Samuel fala para ele. Porque agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vocês estão entendendo isso aí? Irmãos, respondam para mim. Luquinha, você acha que essa palavra foi uma palavra que trouxe ânimo para Saul? Ou uma palavra que mexeu com o psicológico dele de forma negativa? Mexeu, irmãos. Imagina, você é rei, foi nomeado por Deus através do profeta. Agora o próprio profeta que trouxe a palavra de bênção está dizendo, ó, Deus acaba de te falar que ele já levantou alguém melhor que você, e o teu reino não vai subsistir. Não dá para continuar bem depois disso, né? Aí Saul começa a decair. Vamos lá, segundo ponto. Esse eu não vou demorar, irmãos, porque senão a gente não anda aqui. 1 Samuel capítulo 15, os irmãos conhecem essa palavra. Eu vou ler apenas o verso 22. Essa aqui, irmãos, foi também logo no início do seu ministério. O Senhor manda Samuel falar para Saul fazer o seguinte: ô Saul, eu tenho uma guerra santa contra os amalequitas. Por quê? Quando o povo estava saindo do Egito, irmãos, os amalequitas vieram por trás, a Bíblia fala, em vez de vir enfrentar o povo pela frente, foram por trás, pelos flancos, e eles foram matando os velhos e os enfermos que estavam mais para trás. Ou seja, os amalequitas foram totalmente desleais na guerra, e eles falaram, vamos diminuir o povo, matando primeiro os mais fracos. E Deus tomou isso como ofensa, e Deus falou, no tempo certo eu vou cobrar esse Amaleque. E chega o tempo, justamente no reinado de Saul, olha, uns quantos anos depois, mas Deus fala para Saul o seguinte, através de Samuel, vai lá e passa ao fio de espada todos os amalequitas, não é para sobrar nada. Os irmãos conhecem a história, por isso eu estou resumindo, vou ser bem rápido aqui. A Bíblia diz que ele vai lá, mata tudo que era vil e desprezível, ele matou e eliminou. Mas ele pegou o melhor dos bois, das vacas, e ainda manteve o rei vivo. O rei Agag, o nome do rei dos amalequitas, manteve esse camarada vivo, e ainda pegou um monte de boi, de ovelha e tal. Aí ele volta, traz tudo aquilo, sendo que a ordem de Deus foi, acaba com tudo, não traga nada de lá. E ele trouxe tudo isso, e ainda o rei. Aí chega Samuel, você cumpriu, Saul, você cumpriu a ordem de Deus? Cumpri, Samuel, cumpri a ordem de Deus. Mas que barulho é esse que eu estou ouvindo aí de ovelha, de vaca? Isso aí. Olha só, irmãos, como que Saul era. É aquela questão do achismo, né? O crente fazer as coisas da maneira que ele acha que deve ser feito. Não é assim, crente. As coisas para ser feitas têm que ser feitas filtradas pela palavra de Deus. Se não se encaixar aqui, vai dar errado, vai dar ruim. E o que acontece? Ele fala, olha, o povo decidiu guardar o melhor desse rebanho aí para a gente oferecer ao Senhor. E daí Samuel dá aquela resposta, tem tanto prazer assim no Senhor em sacrifícios, se não na obediência? E aí, irmãos, daqui a pouco, para piorar, entra um camarada todo sorridente, confortável, todo sorridente. Quem que é esse camarada? Olha Agag, o rei dos amalequitas. Aí o Samuel dá uma olhadinha nele assim, cima para baixo, não está na Bíblia, eu fico imaginando que Samuel era aquele crente brabo, irmãos. Samuel era aquele crente ponta firme, não é aquele crente mole, não. Irmãos, ele dá uma olhada de cima para baixo assim no Agag. Agag chega todo forgadão, todo
Como a própria Bíblia diz, tudo aquilo que ela viu desprezível, os israelitas mataram. Mas ele chega todo tranquilo ainda que seu povo estava destruído, e ele fala assim, ó, diante do profeta, já passou a angústia da morte. Tá, ou seja, Deus estava falando, agora eu estou bem, meu povo todo morreu, minha família, mulher, filho, todo mundo morreu, mas eu estou bem. Aí Samuel dá uma olhada para ele, olha para Saul e fala, rapaz, isso é muito ruim para cumprir a ordem de Deus. Irmão, eu já te falei aqui algumas vezes, eu vou repetir esse pensamento. Na Bíblia nós temos dois tipos de pecado: pecados contra a santidade, pecados contra a autoridade. Pecados contra a santidade é exemplo do pecado de Davi, irmãos. Davi não pecou com Betseba e ainda por causa do adultério dele não engendrou a morte de Urias, o marido de Betseba. Mas Deus não perdoou ele? Perdoou. Mas pecado, irmãos, contra a autoridade de Deus é coisas que Deus dá ordem direta. Deus fala assim, ó, faz isso, e o crente resolve desobedecer. Irmãos, aí vai ter consequência imediata, grave e irreversível. Foi o que aconteceu com Saul. Ele cometeu um pecado não contra a santidade, mas um pecado contra a autoridade de Deus. Ele quebrou uma ordem direta, vai lá e faz. E ele fez do jeito que ele achava que tinha que fazer. Aí Deus vai dar esse veredito aqui, irmãos. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Deixa eu ver se eu marquei o versículo errado aqui. Como é que se obedece a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Vai para frente. Porque a rebelião, olha o que Samuel já está falando para ele, rebelião, e outra palavra, você é rebelde, rapaz. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Irmãos, tem feiticeiro, será que tem feiticeiro dentro da igreja? É uma palavra dura, né? Mas irmãos, todo rebelde, a Bíblia está dizendo aí, ó, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, ela se parece, ela se equipara ao pecado de feitiçaria. E a obstinação, o que é obstinação? Irmãos, quem me responde aí? O que é obstinação? Teimosia. O que é uma pessoa obstinada? Uma pessoa teimosa, né? Vocês já perceberam que tem gente, irmãos, que você fala para a pessoa assim, ó, vamos dar um exemplo exagerado aqui, né? Principalmente mãe e pai. Chega para os filhos, o filho bota uma roupa, a filha bota uma roupa, e o pai e a mãe falam, essa roupa não ficou legal não, hein? Você não entende nada, você não sabe nada. E daí vai para a igreja parecendo um negócio esquisito. O que é isso aí? Teimosia. Tem exemplo exagerado aqui. Mas isso não acontece? A mãe fala para o filho, desliga essa televisão aí. Não, só lá um pouquinho. Só mais um pouquinho. E vai embora. O que é isso aí? Teimosia. É claro que eu estou usando exemplos bem simples, mas tratando de coisas mais sérias, e se tratando de ministério, irmãos, por que tantos crentes estão ausentes no culto, quarta após quarta, e não é só aqui não, e nós ainda estamos de parabéns aqui, tem crente aí tem igreja que tem 2, 3 crentes, sabe por quê, irmão? Por causa da teimosia, porque não é teimosia contra o homem, é teimosia contra o Espírito, porque o Espírito Santo está dia após dia convidando a igreja, vinde ouvir a palavra do Senhor, mas as pessoas teimam em achar que outras coisas são mais importantes. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Irmãos, quem aqui falta no serviço para repousar? O senhor sabe que eu me faço essa mesma pergunta quanto tanta ausência nos cultos e nos trabalhos, no comprometimento com os trabalhos que a gente faz aqui? Eu pergunto a mesma coisa. Será que as pessoas tiram repouso do trabalho? Será que se chegasse no outro dia lá, como seria? Irmãos, quem falta no trabalho? Quem fala para o chefe assim? Chefe, eu não vou trabalhar hoje porque estou cansado, estou com dor de cabeça, estou com dor no dedão do pé, e eu vou repousar. Quem fala isso, irmão? Ninguém. Porque o chefe já vai falar, então já fica aí uma vez, né? E tem crente aí viciado em atestado, irmão, isso é pecado, viu, crente? Esse negócio de ficar faltando e tacando atestado para o médico. Deus não serve esse negócio, não. Larga de ser mentiroso, crente. Pastor, Mentira é pecado. Minha mãe aposentou pela misericórdia de Deus também. Eu perguntei para ela quantas vezes você levou atestado, mãe? 32 anos. Ela que eu me lembro nenhuma vez. Nunca faltou. Mas por que a gente não falta no trabalho, irmãos?
E quando a gente quer repousar, a gente fala, eu não vou no culto hoje, porque eu preciso descansar. Não estou atacando ninguém. Mas durante o meu ministério, irmãos, eu, missionária Bíblia, minha esposa, quantas vezes nós já ouvimos gente falar assim, irmãos, eu já preguei gente que falou para mim assim, ó, pastor, sabe, eu não vou na ceia. Eu perguntei, por quê? Não, porque eu vou passear no shopping com a minha esposa, nós vamos pegar um cineminha, jantar alguma coisa. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, não você... Não dá para acreditar, né? Estou falando sério. Ia faltar na ceia porque precisava fazer a manutenção do lar. Irmãos, faça a manutenção do lar o tempo todo. É obrigação do marido cuidar da esposa. A Bíblia diz assim, ó, maridos, amai vossas esposas. E para a mulher, o que a Bíblia fala? Esposas, reverenciai vossos maridos. Marido ou esposa. A esposa reverencia o marido. E isso é o tempo todo. Essa irmã está tudo brava. Você sei que gravar, eu vou humilhar. Mas é Bíblia, irmão. E eu e a Bíblia a gente dá exemplo. Porque eu amo minha esposa. E ela me reverencia. É só olhar, ela já... Olha lá. Aleluia. Pastor, você brinca muito quando você está falando a palavra de Deus. Irmãos, eu vou xingar os crentes. A Bíblia fala assim, ó, a doçura do lábio aumenta os ensinos. Aumenta o ensino, desculpe. Irmãos, agora está acabando, vamos lá. Terminei de ler? Não. A obstinação, a teimosia como iniquidade e idolatria. Então, uma pessoa teimosa é comparada a uma pessoa idólatra, segundo a Bíblia. Agora, olha a sentença. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. Lá atrás o Senhor fala, escolhi alguém melhor que você. E agora, irmão, nessa segunda ordem que Saul quebra, o Senhor fala o quê? O profeta da autoridade, Samuel, fala o quê para ele? O Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que você não seja rei. Passa para frente aí, por favor. Então disse Samuel, olha só, o desequilíbrio, irmãos. Vamos ler rápido aqui. Então disse Saul a Samuel, pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Ó, temia o povo, novamente, covardia. Quem lidera, irmão, não pode ser covarde. Quando eu falo ser covarde, irmãos, não é ser uma pessoa carinhosa, doce, educada, não. Porque você pode ser tudo isso e cumprir o seu ministério. Mas quando eu digo covarde, é aquele que mata o que não é para matar e dá vida para aquele que não é para dar vida. Mata o que não é para matar, está escrito isso na Bíblia, só não lembro a referência agora. E dá vida para aquele que não é para ter vida. Vamos para frente. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Vai para frente, olha a sequência. Porém, Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitasse a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Deus tem misericórdia de mim. E virando-se Samuel para sair, Saul, lhe pegou pela orla da capa. O homem ficou tão desequilibrado, irmãos, quando Saul está para sair, agora que vem a Gai, até troquei um pouquinho a história. Ele está saindo, aí ele cata na roupa, não vai embora não, rasga a roupa do profeta. Eita, irmão, o que tem de gente fazendo isso na casa de Deus, né? Quando começa a sentir algum tipo de rejeição, em vez de se humilhar, de cair no chão. Eu me lembro do testemunho de um pastor, ele contando, irmãos, que cometeu um erro contra o seu pastor presidente. E aí um dia o seu pastor presidente, eu estava lá, eu ouvi ele contando essa história na frente do líder, inclusive. Eu não vou lembrar todos os detalhes, faz muitos anos, uma convenção do Rio de Janeiro, inclusive, eu fiz. O seu líder estava nessa reunião e ele estava todo desconcertado, porque ele já era pastor presidente de campo, ele gostou, tudo desconcertado no culto, que não sabia como lidar, porque tinha rejeitado uma ordenança, alguma coisa aconteceu. E ele mesmo contando disse, irmão, naquele dia eu falei, eu preciso me humilhar e preciso reconhecer que eu fui orgulhoso, eu queria. Aí, irmãos, ele contando, eu lembro que o líder dele levantou e riu muito, mas daquela risada, foi até muito bonito ver aqui. Ele levantou, disse que ele ajoelhou no púlpito. Se houve um negócio falar, se houve um negócio desse, tem crente que escandaliza, né? Se escandaliza.
Mas aquele que reconhece o seu posicionamento, aonde ele está, e quem Deus coloca para ser líder sobre ele, vai agir da forma correta. E ele até exagerou um pouquinho, mas ele disse que dobrou o joelho e foi engatilhado. Ele é muito brincalhão, né? Lembra dele, não posso citar o nome aqui, senão fica estranho. Mas ele se ajoelhou e foi engatinhando até o pastor, chegou, abraçou as pernas do pastor e falou: pastor, me perdoa. E nisso o pastor já estava dando risada, né? Eu conheci o jeito dele, botou a mão na cabeça dele, falou: eu te abençoo, meu filho, fique em paz. Levantou, ele deu um abraço, e depois eles estavam juntos, e ele contando sua experiência, e o pastor líder estava novamente sorrindo, né? Dizendo: esse camarada é todo atrapalhado, mas é uma bênção, e é meu filho. E eu vi isso, irmãos, me marcou profundamente. Saul, irmãos, não fez isso. Saul, em vez de se humilhar, o que ele faz? Vai não. Gruda na roupa e rasga a roupa do profeta. Passa à frente. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado. Só piorou para ele. Assim como você rasgou minha roupa, o Senhor tem rasgado de ti hoje, rei de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que você. Nossa. Oh, meu Deus, irmãos. Aí o orgulho foi mais. Aí o orgulho foi arrebentado, né? Maçorado mesmo. Porque, ó, Deus já tinha falado, Deus levantou alguém melhor que você. E agora Deus fala: o Senhor está rasgando ele, rasgou ele, e deu para esse camarada que é melhor que você. Agora, irmãos, ó, vamos lá, tem mais coisas, escute aí. Vamos para frente, deixa eu ver aqui para ele. Cadê Jesus? Ó. Eu não marquei. Oh, Jesus, que inteligência, né? Peraí, irmão, peraí, rapidinho, deixa eu ver se eu não marquei mesmo. Tá bom, vai, toca mais um para frente. Toca mais um para frente. Tá, é desse ponto aí que vai aparecer a gata. Irmãos, está dentro desse contexto, só que eu não marquei o versículo. Se marquei, está perdido aqui, no meio das anotações. Procurei depois. A Bíblia fala o seguinte, que nesse momento, além da rejeição, escuta aí, além da rejeição, o Espírito de Deus se afastou de Saul. Acha aí para mim. Está aí. Vê se vocês conseguem achar. Agora pensa, um camarada que tem a palavra de rejeição 2 vezes, Deus falando que, através do profeta, escolheu alguém melhor, e ainda ficar sem o Espírito Santo de Deus, o camarada ficou desequilibrado, irmãos. É aí que acontece aquela história, ó, presta atenção, na cronologia. É aí que acontece aquela história que a Bíblia fala que Deus permitiu que um espírito mau viesse atormentar a Saul. E ele ficava perturbado. Ei, deixa eu te fazer uma revelação aqui. Irmão, olha aqui para mim. Quando a Bíblia fala que o espírito mau da parte do Senhor vinha atormentar, de quando em quando atormentar a Saul, essa é a maneira, claro, que os antigos compreendiam. Mas eu sou, e eu tenho, vamos dizer assim, a concordância de grandes comentaristas bíblicos. Eu poderia citar Maimônides, por exemplo, poderia citar o Rashi, por exemplo, que é um grande estudante da teologia judaica, tudo da antiguidade. E eles dizem o seguinte, que provavelmente o que aconteceu com Saul é que por conta do seu desequilíbrio emocional, por conta das palavras de rejeição e de sentir a ausência do Espírito Santo de Deus, ele foi ficando doente, deprimido e a sua opressão começou a subir. Tem muito crente, irmãos, olha aqui para mim, como é que fala? Serviço de utilidade pública. Tem muito crente, eu falo que eu já passei por isso, que às vezes a pressão começa a subir, ele começa a achar que está tendo revelação. Daí vem aquele medo, parece que alguém vai morrer. Eu falo que eu já senti tudo isso. Vai acontecer alguma coisa ruim, fica aqui o conselho, vai buscar Deus de oração, sempre, orar é necessário, sempre. Mas procure ver a sua saúde, porque às vezes só está acontecendo a pressão que está subindo. E às vezes o crente está falando, oh meu Deus, tem demônio me cercando, estou sentindo. Não, é a pressão que está subindo. Aí um losartaninha 50 miligramas, né, vai ajudar um pouquinho. Pastor, mas já está ficar pastor. Não, irmãos, o crente não tem que espiritualizar tudo, porque senão ele vai errar. Tem coisa que é Deus, tem coisa que é o inferno, e tem coisa que é a saúde. O crente se lasca todinho, no lanchão, na pizza, na Coca-Cola, na tubaína de açúcar até o talo. Churrasco com gordurinha o tempo todo, chega a tapar. Aí Satanás quer
matar. Aí depois a pressão começa a subir. Eita, eu estou sentindo ali. Eita, o inimigo está rodeando. Não é inimigo não, velho. É o colesterol mesmo. É só cuidar da saúde. Parece brincadeira, mas é verdade, irmãos. E eu passei anos, quando era bem mais novo, tendo esses negócios, né? Eu ia para a igreja chorar, estava em casa às vezes, eu começava a chorar, aquela angústia. Meu Deus, eu vou morrer. Eu fui passar os anos, eu fui ver, eu fui descobrir que eu tinha. Eu que falei. É a Bíblia que falou, é verdade. A Bíblia é minha médica aqui, né? Blood pressure, pressão alta. Aí, irmãos, comecei a tomar uns remedinhos da Bíblia na época, fiquei mais tranquilo. Pastor, você está desespiritualizando a coisa. Não, eu estou falando para você ter entendimento para lidar com as coisas. Seja espiritual, seja crente, mas tenha a visão aberta, porque às vezes você está olhando para o espiritual e a tua saúde que não está bem. Fica aí essa dica. Tem muita gente angustiada que é só questão de pressão mesmo. Pressão alta. Você começa a ter maus sentimentos. Irmãos, e Saúl não ficava assim. Quando ele fica assim, o que ele faz? Alguém diz para ele assim, ó, acha aí na tua terra aí um rapaz que toque bem e traz ele para tocar. Aí mandou procurar, alguém deu notícia, ó, lá na casa de Jessé tem um garoto lá, de aspecto gentil, é o último filho de Jessé, um moço novo, molecão novinho, molecão. E ele toca muito bem. Manda buscar. Irmãos, e a Bíblia diz que vem Davi, que já havia sido ungido por Samuel no capítulo 16, como futuro rei de Israel, né? Ele vem agora para o palácio trabalhar não como rei, porque ainda não era o tempo, já tinha unção, mas não era o tempo. Ele vem para tocar harpa para o rei. E aí o rei começa, toda vez que a pressão começava a subir, olha só, que vinha esse espírito mal da parte do Senhor, para os que não abrem mão de espiritualizar. Aí Davi catava a harpinha dele e começava a tocar. Aí Saul relaxava. Pronto, foi embora o espírito mal. A pressão baixou, né? Aí Davi ia embora. Só que o que acontece, irmãos? Nesse período agora que Davi começa, ele ia esporadicamente, né? Tocar para o rei, lá no palácio. Nós chegamos no capítulo, isso está no capítulo 16, tá? Que acontece logo depois da rejeição do capítulo 15. E antes de Davi matar Golias no capítulo 17. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Entre essa última rejeição aí e a morte de Golias, nós temos Davi indo tocar harpa lá no palácio. Davi já era, vamos dizer assim, conhecido, só que não tão conhecido, né? Porque agora no capítulo 17, quando ele vai matar o Golias, a gente viu o desinteresse de Saul ter, inclusive, saber quem era esse músico que tocava para ele, né? Que só agora ele vai perguntar: você é filho de quem? Sou filho de Jessé. Ué, mas ele não era o músico que tocava? Pois é. E Saul não o reconheceu, pelo menos é o que a impressão que a Bíblia nos passa aqui. Irmãos, eu preciso terminar. Quem aguenta mais 5 minutos? Eu vou parar por aqui. O que acontece a partir do capítulo 18? Capítulo 17, Davi vai, enfrenta o Golias, morre. E aí, irmão, Saul pega um amor muito grande de Davi, Jonas ainda muito mais, os dois estabelecem uma relação de amizade e de irmandade, nada de homossexualidade, como tem os loucos para dizer, viu, irmãos? Não tem homossexualidade entre Davi e Jonas, não. Tem uma irmandade absoluta que os dois estabeleceram, espiritual, um laço espiritual. Mas aí Saul coloca Davi, inclusive, como gente de guerra, sobre-agente de guerra, desculpa. E aí, irmão, Davi começa a fazer o seu trabalho. O menino era brabo, era um menino, novão, mas era brabo, guerreiro. Aí foi aqui, vence uma batalha ali, vence outra ali. Um dia, irmãos, a Bíblia nos fala que eles estão voltando, está no capítulo 18, né? Peraí. Isso, capítulo. Não, na verdade é a partir do capítulo 18. O que acontece? Vamos ver aqui um comecinho só. Já estou terminando, meus irmãos. Vence o som aí que nós já estamos terminando. Verso 7. O cântico das mulheres, né? Outra coisa que arrebentou com Saul, mas olha só, o homem já estava desequilibrado, duas palavras de rejeição,
o Espírito Santo tinha se ausentado dele. Alguém achou o versículo para mim? Achei que foi. Mas mostra aí para mim. Oi? 16, 14, né? Então deixa eu ver aqui, não preciso tirar dele. Ó. 16, 14. Isso, ok, irmãos. A Bíblia diz assim: ó, e o Espírito do Senhor se retirou do Saul, e o assombrava o espírito mau da parte do Senhor. É o mesmo texto, inclusive. Aí os irmãos fiquem à vontade para interpretar conforme os irmãos acharem mais plausível. A parte não tem que interpretar, a Bíblia está dizendo, tem que interpretar assim, irmão. A Bíblia está dizendo, mas você precisa buscar a fundo. Mas vamos lá, vamos teologizar aqui. O que acontece? Quando Davi volta da guerra, irmãos, ele começou a ganhar fama entre o povo de Israel, as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Irmãos, toda vez que eu leio esse texto, você fala: mas que mulherada tribulosa que tinha lá em Israel, né? Irmão, que mulherada tribulosa? Pastor, isso é Deus, irmãos. Irmãos, eu não vou nem questionar se é Deus ou não, mas que mulherada, como é que. Irmãos, pelo amor de Deus. Estava ainda no palácio do rei, né? Pois é. Irmãos, quem era o rei? Quem era o homem que estava com responsabilidade? É uma coisa que eu sempre falo, irmãos: quem Deus estabelece para orientar, ele não vai ser o melhor pregador, o melhor ensinador, o mais bonito, o mais altão, o mais rico, o mais forte, o mais... Não, irmãos. Às vezes Deus coloca justamente o menos, o menor. Ué, Davi era o menor dos seus irmãos, e Deus pega o menor dos filhos de Jessé e coloca para reinar sobre Israel. Mas nesse momento as mulheres, em vez de exaltar o seu rei, elas cantam exaltando o servo do rei. E isso aí entra no coração de Saul, gerando um ciúme tremendo. É verdade, irmãos. Mas estava errado? No meu ponto de vista está totalmente errado. Estava afrontando, né, de alguma forma. Ele ainda era dele. Oi? Justamente. Não sei se foi simplicidade, se foi falta de ensino, se foi o diabo, ou se foi Deus que colocou a lei na cabeça dele. Mas na minha cabeça, irmão, não cola um negócio desse. Irmão, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Elas excitaram Saul ficar indignado contra, né? O Saul já estava destruído por dentro. Houve um negócio desse. E daí acho que ele pensou nisso, né? Acho que esse é o que vai tomar. E ele já sabia, não sabia, pastor? Oi? Que Davi ia tomar. Não, nesse momento assentou no coração dele. Tanto que ele fala: ó, se deram para mim só 1000 e deram para ele 10.000, o que falta não vocês dar o reino? Aí ele falou: não, mas não vou dar nada, porque eu vou matar esse cabra aí. Isso falou. A Bíblia diz que o Senhor colocou um espírito da parte dele na vida de Saul. Foi o que eu acabei de falar. Foi o que eu acabei de falar antes, que na verdade poderia ser nada mais nada menos que pressão alta. Mas não vamos nem querer entrar nessa questão aí. Aí os irmãos considerem da maneira que vocês acharem mais plausível. Irmãos, já me perdi aqui. Eu preciso parar. Aquele relógio ali também. Irmãos, eu acho que aquele relógio parou, hein? Peraí, vê que horas são aí. Eu estou em Não, casa. tá andando. 9,7. Hã? 9,8. Irmãos, se eu estou olhando aquele relógio aqui, disparando. Mas está olhando ali de verdade. Meu Deus do céu. Parou o relógio, troca a pilha. Irmãos, acabou o tempo. Então agora entra o ciúme e por fim, quando Deus se afasta dele, tudo isso aconteceu, irmão, entra o ocultismo. Por quê? Porque ele se afasta de Deus, o Espírito se afasta dele, ele começa a perseguir o ungido de Deus, apesar de ele estar no trono. O que acontece? Ele se desespera a ponto de ir para o ocultismo, feitiçaria, né? Buscar palavra, consultar os mortos. E aí fica aquela pergunta: pastor, foi Samuel mesmo que apareceu para a feiticeira lá, a adivinha? Não, irmão, não foi Samuel. Foi um espírito de engano. Tá? Por quê? Como você prova isso, pastor? Saul estava desesperado para abrir uma porta para ser convencido pelo engano. Segunda coisa, a mulher não disse que era Samuel, foi o próprio Saul. Porque ela falou assim: ó, veja um ancião assim, assado, que sobe com os santos da terra. Aí ele falou assim: é Samuel. Aí ela falou: então você é Saul, aquele negócio todo. E aí aquele espírito manifesta a mulher, um espírito de engano, falou:
ele sabia, o espírito, irmão, sabia não, ele via a movimentação do mundo espiritual, ele tinha ideia do que estava por acontecer, tanto que ele erra na sua previsão, ele fala assim, ó, amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Errou, porque Saul não morreu no dia seguinte, foi morrer 3 ou 4 dias depois, e Saul não morreu, Saul se matou. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não, no mundo espiritual, morrer naturalmente, morrer sem causar a própria morte tem uma diferença muito grande. Tá? E não dá tempo da gente entrar nessa questão hoje. Perdão, irmãos, vamos ficar até um braço, fui embora na hora lá, 15 para as 9, mas já é 9h15 quase. Misericórdia, desliga aí.